É sempre um prazer muito grande vir aqui na USP. A USP é a maior e a melhor universidade do país. Todo pesquisador, todo docente em ciência, de alguma forma, tem que passar por aqui em algum período da carreira. Não há como fugir, não há como negar. Esse lugar aqui é um lugar de excelência no cenário brasileiro em ciência. Então, para mim, é uma grande honra poder vir aqui. Tem também um valor afetivo muito grande, porque eu tenho pessoas queridas que são amigas minhas e que trabalham aqui. Então, além da honra profissional de poder vir aqui contar meu trabalho, tem também, por que não, um valor afetivo. Vocês viram que a apresentação dos dois foi completamente isenta de qualquer... Então, é uma coisa objetiva, sem nenhuma emoção. Então, esse contato com vocês, em especial com essas pessoas tão queridas minhas, faz a minha vinda aqui, essa semana em especial, de grande valor para mim. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu sempre tive no meu laboratório pessoas que trabalham, pessoas seríssimas, que trabalham muito bem, e acabaram que eu consegui, com eles, criar uma equipe de pesquisa que eu considero que foi bastante frutífera. Retrato disso é que 3 dos meus ex-orientados são professores aqui hoje. O professor Paulo Guimarães, que não foi meu orientado direto, mas colaborador, também trabalha aqui. Não há presente maior para um orientador do que ter seus ex-alunos trabalhando numa universidade como essa. Então, para mim é muito importante, eu sou imensamente grato por essa honra a vocês dois, professor Rodrigo Cogni e Paulo Guimarães, ao Departamento de Ecologia, ao Instituto de Biociências, por fazer essa oportunidade acontecer. Ok. Eu escolhi falar hoje sobre um tema que eu acho que reflete bem como é que a minha carreira se desenvolveu. Através de perguntas simples, investigativas, você vai ramificando as coisas que você estuda em várias escalas, em vários níveis, as perguntas vão mudando, porque você vai compreendendo cada vez mais aquele sistema que você começou a investigar por mera curiosidade. Então, minha ideia aqui é ilustrar para vocês como que o estudo contínuo de um determinado objeto de estudo que causa algum fascínio em você, ao longo de muitos anos, quanto mais você vai investigando, as perguntas vão aparecendo em diferentes níveis, em diferentes escalas, e você acaba numa escala muito superior na cadeia trófica do que a escala inicial de estudo seu. Então, a minha ideia é mostrar para vocês como que uma investigação simples, descritiva no início, vai alicerçando o seu conjunto de dados de forma tal que as perguntas vão se tornando cada vez mais sofisticadas em escalas cada vez mais altas. Isso reflete, que eu vou apresentar aqui, mais ou menos 30 anos da minha carreira, eu faço pesquisa há 40 anos. Mas esse tema que eu vou falar hoje inclui 30 anos da minha carreira envolvida com bichos desse gênero, odontomacos. Eu espero que vocês curtam. Ok, é esse aqui, né? Então, o que eu vou contar aqui hoje é especificamente o que eu aprendi sobre essas formigas que vivem, eu e meus colegas aprendemos com essa formiga que vive na copa da Mata Atlântica. Não é tão comum formigas desse tipo, desse gênero, ocuparem o estrato arbóreo. Grande parte delas, como eu vou falar, existe no chão. Ok. Se você andar pela rua, for na loja americana, andar no shopping center e perguntar para as pessoas quais são os bichos que vivem na copa da floresta, na copa da Mata Atlântica, grande parte das pessoas vai mencionar a bicharada grande. O bicho preguiça, o mico-leão, um tucano, uma cobra, o nosso jaguar, a nossa onça. Isso porque nós somos principalmente visuais e tendemos a valorizar tamanho. Então a gente tende a valorizar a bicharada grande. Mas, como vocês devem prever, o que eu vou dizer, a história não é bem assim. O bicho que domina a folhagem em ecossistemas tropicais, de longe, são as formigas.
Então, se você for fazer a biomassa dos artrópodes que vivem na copa de uma floresta tropical, 86% desse peso será de formigas. Se você for contar os artrópodes que você encontra na copa da Mata Atlântica, 9 em cada 10 bichos serão formigas. Ou seja, formigas são os organismos dominantes da folhagem de um ecossistema florestal nos trópicos. O professor Wilson, no volume inaugural da revista Conservation Biology, escreveu o seguinte: quando você anda num bosque tropical, os vertebrados chamam a sua atenção grande parte do tempo, mas você está visitando primariamente um mundo de invertebrados. São os bichinhos pequenos, que pouca gente vê, mas que por serem tão numerosos, respondem por grande parte da biomassa animal que você encontra num bosque tropical. Ok. Então o que eu vou falar é da Mata Atlântica, esqueci de dizer, a palestra inteira está em inglês, exceto o título. Então eu peço perdão a vocês, mas ela já estava semi-pronta em inglês, então eu mantive tudo que eu vou falar no idioma inglês, espero que vocês não se importem com isso. Então, a Mata Atlântica ocupava originariamente esse cinturão aqui na nossa costa. Como vocês bem sabem, em volta das áreas urbanas está cada vez mais devastada. E esse é o cenário do lugar onde a gente irá para eu contar a história de hoje. Eu vou falar dessas formigas aí, que são formigas belíssimas, tem essa mandíbula que fecha como se fosse uma armadilha em milésimos de segundo. Ok, elas são chamadas trapjaw ants, ou seja, formigas cujas mandíbulas são uma armadilha. Elas fazem ninho, como eu disse, principalmente no chão, onde elas caçam artrópodes de tudo que é tipo. Mas elas podem também subir em plantas, onde elas também caçam artrópodes. Elas podem beber secreções açucaradas de plantas e podem cuidar de homópteros que também exudam secreções açucaradas que elas bebem. Então, é um bicho primariamente carnívoro, mas que também se alimenta de recursos vegetais. Ok. Eu comecei a estudar formigas odontomacos há cerca de 30 anos atrás. Quando me interessei no início por esses bichos no chão, era principalmente quando eles se interessavam por frutos carnosos que caíam no chão. E como elas são primariamente carnívoras, os frutos carnosos que elas se interessam têm polpa rica em lipídio ou proteínas, que parecem insetos mortos do ponto de vista químico. Então elas coletam avidamente esses frutos caídos, levam para casa e entregam esses bifes de proteína ou de lipídio às irmãs mais jovens, larvas, que crescem mais por receberem esse material da polpa dos frutos. Ok. Então, como eu disse, meu interesse inicial por elas era através dessa atividade. Uma ex-aluna minha, Luciana Passos, estudando na Ilha do Cardoso, descobriu essa planta que é dispersa por mais de 20 espécies de aves. Quando os frutos chegam ao chão, mais ou menos do tamanho de uma uvinha, elas coletam, carregam para casa, está aqui o formigueiro, ó. E tanto as plântulas como os juvenis crescem em grande número na beira dos formigueiros. Perto dos formigueiros você tem muito mais plântulas do que longe deles, e perto dos formigueiros você tem mais fósforo, potássio e cálcio. Então as formigas fertilizam o solo e as plântulas germinam melhor perto do formigueiro. A Luciana Passos também estudou clúzia, onde basicamente a mesma coisa acontece. Os arilos vermelhos são ricos em lipídios, os passarinhos dispersam, evacuam, e muito lipídio tem nas fezes dos passarinhos. As formigas coletam, levam para o ninho, e também perto do ninho, aqui está a bandeirinha, crescem mais plântulas. Minha vida de pesquisa com essas formigas começou no chão, interessado por esse tipo de problema. Ok. Mas é para lá que a gente vai agora, e essa é a estrela da nossa palestra. Ela chama Odontomachus astatus e ela vive lá no alto da Mata Atlântica, não vive mais no solo, ao contrário da vasta maioria das Odontomachus. Então ela vive lá na copa da Mata Atlântica e faz os ninhos, aloja suas colônias dentro da massa de raízes que prende a bromélia
a árvore suporte. E o bicho é bem bacana, grandão, amarelão, bonito. E isso foi feito, esse trabalho, no Parque Nacional da Ilha do Cardoso, esse lugar aí que vocês estão vendo, muito bacana, e especialmente nessa faixa de floresta perto da praia, que a gente chama de floresta de restinga ou floresta arenosa, que é mais rala e mais baixa, o que faz com que as bromélias estejam ao nosso alcance e, portanto, a gente pode estudar esse bicho com mais facilidade, porque ele não está tão alto lá longe, na floresta típica mais alta. Ok. Então está aí nosso sistema de estudo, odontomacos, que faz ninho em bromélias, na Mata Atlântica. Tá aqui é onde o ninho fica. Eu vou começar falando um pouquinho de como é que essas formigas se organizam socialmente, como é que a colônia é organizada. Depois eu vou falar como é que ela nidifica dentro do padrão de distribuição das bromélias na copa da floresta. De que forma as colônias existem dentro da distribuição das bromélias na floresta, em termos de altura e tamanho. Vou perguntar também a que horas elas saem para comer, onde elas saem para comer e o que elas comem. Vou tentar entender como é que elas navegam no ambiente quando elas saem de casa e como é que elas conseguem voltar para casa no ambiente onde elas vivem. E vou finalizar falando um pouquinho de como ter o ninho nas raízes pode afetar a vida das bromélias, a vida das plantas onde elas se alojam. E muito brevemente, como é que a presença das formigas nas raízes das bromélias afeta o resto da bicharada que vive nesse ambiente particular que é a bromélia tanque. Ok, muito brevemente vou falar nessa última parte. Então eu vou começar falando da organização social. Isso fez parte da tese de mestrado de Rafael Camargo há vários anos atrás. Então ele coletou inúmeras colônias que viviam nesses tufos de raízes. E ele viu que várias colônias tinham só uma rainha. E esse estado de organização social a gente chama de monoginia, uma rainha. Ok? Então você tem um indivíduo reprodutivo capaz de pôr ovos diploides porque foi fecundado no voo nupcial, tá bom? Mas, para nossa surpresa, muitas colônias eram poligínicas, o que significa que a colônia tinha várias rainhas fecundadas, além das operárias. Então vocês sabem que ninhos de formigas podem ter uma ou várias rainhas. E várias rainhas no mesmo nível, no mesmo ninho, podem ter sido fecundadas no voo nupcial e coexistirem numa mesma colônia. Esse era o que a gente tinha lá na Ilha do Cardoso. Então, a organização social variava de monogínica a poligínica. Ok, com mais de 40 colônias coletadas. Ok. Então, se tem várias rainhas no formigueiro, a primeira pergunta que você faz, e várias se reproduzem, é de que forma a produção de ovos desse formigueiro é partilhada entre esse grande número de rainhas. Vários indivíduos reprodutivos, todos querendo deixar descendentes, todos com o mesmo interesse de pôr ovos. Como é que essa divisão reprodutiva, essa partilha reprodutiva, se é que ela existe, ocorre no formigueiro? Então o que a gente fez? A gente pintou as rainhas com diferentes códigos de cores. Tinha colônia em cativeiro, cada rainha tinha uma cor, de modo que a gente soubesse quem é quem. A gente colocava elas para brigar. Não que a gente colocasse para brigar. Ao observar a colônia por muitas horas, a gente via que as rainhas brigavam. As brigas eram ritualizadas e que a gente percebeu que aquelas que eram mais agressivas umas com as outras tendiam a colocar mais ovos. Portanto, havia uma correlação de colocar mais ovos com um ninho de agressividade, embora não fosse uma hierarquia linear, ok? Mas um conjunto de bichos que agride mais o outro tende a pôr mais ovos que um conjunto de bichos que normalmente é mais agredido do que agride, mas não era linear. E mais do que isso, variava com o tempo. Então uma rainha que era alfa num mês, poderia ser uma rainha beta no mês seguinte se ela passasse a apanhar. Compreenderam isso? Exatamente como em sociedades de mamíferos.
em babuínos, em gorilas, tem esse tipo de sucesso reprodutivo dependendo da posição na hierarquia. Ok. E como é que eram essas lutas entre as rainhas? Elas eram muito ritualizadas. Então a rainha dominante, aqui representada em negro, batucava as antenas na rainha submissa. Isso poderia escalar de forma tal que a submissa se abaixava enquanto estava sendo agredida com as batucadas de antena e finalmente ia embora. Então isso era uma luta ritualizada típica. Começava com batucar na cabeça, a submissa se abaixava e depois se afastava. Então a gente fez isso por horas, investigou isso por horas, várias colônias, e a gente descobriu que quem batucava mais na cabeça dos outros tinha o ovário mais desenvolvido do que aquela que tinha batucado na sua cabeça. Então a que apanhava tinha um ovário menos desenvolvido do que aquelas que batiam mais. Aqui está a espermateca, ó. Notem que a espermateca está cheia, o que indica que ela foi fecundada no voo nupcial. Portanto, se você remove a dominante de dentro da colônia, os ovaríolos dela vão começar a desenvolver e ela vai começar a pôr mais ovos do que punha quando a rainha alfa estava presente. Todo mundo compreendeu isso? Ok. Então, a organização social em Odontomachus astatus, a gente chama de poliginia facultativa, porque frequentemente as colônias têm uma rainha, mas podem ter várias rainhas, então ela é facultativamente poligínica. E é resolvida a reprodução, é mediada por interações agonísticas ritualizadas entre as rainhas fecundadas. Ok. Esse é o modo de organização do bicho. Pode ter uma ou várias rainhas. Quando tem várias rainhas, elas resolvem a partilha reprodutiva da colônia através de lutas ritualizadas. Ok. Agora a gente sai do universo da colônia e vai lá para a floresta. Se você fosse uma formiga que faz ninho em bromélia, é aí que você queria morar. Que tem bromélia, dá com pau, inclusive no chão. A formiga que a gente vai falar, ela só faz ninho nas bromélias epífitas, que vivem em árvores suportes e podem variar em tamanho e também na altura que ficam na copa da floresta. Ok. Então, nossa primeira pergunta foi a seguinte: se há bromélias de diferentes tamanhos e em diferentes alturas na copa da floresta, como é que as colônias de formigas se distribuem nesse mosaico de distribuição de bromélias em diferentes tamanhos e alturas na floresta? Então tá lá, olha, uma bromélia sozinha, presa na árvore, tem esse tamanho. Quando as bromélias ocorrem juntas, a massa de raízes é maior. Então você tem duas variáveis aqui que podem afetar a ocorrência das colônias. O tamanho da massa de raízes, onde a colônia vai se alojar, e a altura da colônia nas árvores suportes da Mata Atlântica. Então a gente foi investigar de que forma esses dois parâmetros, diâmetro e altura, se relacionam com o padrão de ocupação das bromélias na Mata Atlântica, na floresta de Restinga. Então está aqui, diâmetro, primeira coisa que a gente vai falar é o diâmetro do agregado de raízes. Essa é a distribuição do diâmetro das bromélias em geral na floresta de Restinga. E aqui está a distribuição das bromélias que tem formigas dentro, que tem Odontomachus. Aparentemente elas preferem, estatisticamente significativo, elas tendem a ocupar, a existir nas bromélias cujas raízes têm um diâmetro maior. Significa a gente perguntar, será que são as formigas que fazem as raízes crescer mais? Será que as formigas que ocuparam bromélias que eram pequenas acabaram não dando certo? Porque nas chuvas torrenciais da Mata Atlântica, as bromélias caem. Quanto menor a massa de raízes que prende uma bromélia na árvore, maior a chance da bromélia desabar no chão. Então a gente não sabe se são as formigas que escolhem as bromélias maiores ou se as bromélias maiores são as que ficam, porque sofrem menos acidentes, tudo bem? Com a massa de raízes maior, né? Ok. Aí você pode perguntar de que forma o tamanho da bromélia
pode afetar a organização social das colônias. A gente já viu que a colônia pode ter uma rainha ou várias. Será que o tamanho da massa de raízes, de alguma forma, afeta o número de rainhas que vai ter um formigueiro? Ou seja, ser monogênica ou poligênica? De que forma esse fator de variação pode afetar a organização social? Parece que afeta. Quanto maior o diâmetro das raízes, maior o número de rainhas na colônia. Então, a organização social das formigas varia de acordo com o tamanho do ninho onde ocorre a colônia. E o número de operárias da colônia, ou seja, a colônia é mais numerosa. Então, a colônia tem mais rainhas e tem mais operárias. Quanto maior for o tamanho da massa de raízes onde a colônia existe. Ok. Você pode perguntar também que razão força isso. Vou deixar isso para o final da nossa conversa. Aí nós fomos para estudar essa fonte de variação, a altura das bromélias na Mata Atlântica, nas árvores suportes. Aqui está a distribuição geral das bromélias, isso aqui a altura em centímetros, até 5 metros. E aqui está como é que as formigas se distribuem nas bromélias, nessa distribuição de frequência. Aqui está a distribuição natural, aqui está onde as formigas estão alojadas. As distribuições são diferentes, parece que há uma tendência delas existirem em bromélias que estão um pouquinho mais altas do que a distribuição natural das bromélias na mata. Ok. Então agora a gente sai disso, já sabe como é que é o padrão de ocupação das colônias nas bromélias epífitas da Mata Atlântica. Agora, a gente vai estudar quando, onde e o que esses bichos comem. Ok. Isso fez parte da tese do Rafael Camargo. E o que ele viu, aqui colônia 1, colônia 2, isso aqui é hora do dia, ao longo de 24 horas. Isso aqui é número de formigas saindo ou voltando para casa. E o Rafael mostrou que as formigas são predominantemente crepusculares e noturnas. Ou seja, saem de casa no final da tarde e o pico de atividade é durante a noite e retornam para casa quando o sol começa a nascer. Todo mundo entendeu? Então o hábito do bicho é predominantemente crepuscular e noturno. Ok. Então está aqui, o bicho mora aqui, está a bromélia pendurada. A questão agora é para onde o bicho vai para trazer alimento para casa. Isso fez parte da tese do Pedro Rodrigues, botou a escada lá nas árvores, ficava pendurado lá o dia inteiro vendo para onde que as formigas iam buscar alimento para casa. Com uma lanterna coberta com celofane vermelho para não espantar as formigas, passava a noite lá e via até onde as formigas iam para caçar, para buscar alimento. Ups. Então está aqui essa cena, está aqui a árvore, está aqui a bromélia e tem uma bromélia aqui do lado. Ó. Agora a gente vai ver isso de cima. Está aqui a cena, agora a gente está no helicóptero olhando isso de cima. Está aqui a árvore suporte, a bromélia onde está a colônia, e aqui está a copa da árvore. E o que o Rodrigo descobriu, seguindo as formigas à noite, com lanterna vermelha, que elas podem subir pela copa e se afastar até 8 metros de casa. Com um bichinho pequenininho, se afastar 8 metros de casa, nas ramificações dos galhos da floresta, não é uma tarefa fácil para trazer presas à noite. Ele descobriu que esse era o home range da colônia, até onde as formigas iam para vasculhar o ambiente, achar comida e trazer para casa. Isso era de noite. Então tá lá, olha, o bicho se afasta e pega diferentes artrópodos em diferentes lugares da copa da floresta, da árvore suporte e mesmo de árvores vizinhas ou bromélias vizinhas que estão ligadas por lianas a bromélia ninho. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu isso? Ok. Tá aí as presas que o bicho pega.
Pega principalmente dípteros, lepidópteros, adultos ou lagartas, outras formigas, aranhas, baratas e cupins, hemípteros, etc. Isso dá um pouquinho mais de 100 itens coletados pelo Pedro Rodrigues de noite na copa da Mata Atlântica, vendo as formigas trazendo a comida para casa. Ele coletava, roubava a presa e identificava. Você vê que vida de pós-graduando não é fácil. Conseguiu construir esse gráfico bacana, dando ideia do hábito caçador do bicho e da diversidade de presas que esse bicho traz para casa. Ok. Até agora é essa história, né? O bicho mora em bromélias epífitas, sai para caçar na copa da floresta, vai lá para cima, se afasta 8 metros de casa, numa distância horizontal. Próxima pergunta agora é como é que esse bicho consegue voltar para casa? Que parâmetros esse bicho usa para conseguir achar o caminho de volta para casa, sabendo que se vai embora para tão longe de casa, num universo bastante diferente do universo mais próximo aqui, de onde é a bromélia. Muitas formigas que são menores caçam normalmente só dentro do universo das folhas das bromélias. Essas formigas são grandes, exigentes, precisam trazer bichos grandes para casa, tem que sair para caçar atrás de artrópodos que vivem na copa. Ok, nossa pergunta é, uma vez saindo, passando a noite fora, que parâmetros esses bichos usam para se guiarem e achar o caminho de casa? Aí como eu disse, para começar a interpretar isso, voltei 30 anos na minha carreira e voltei a 1989, quando eu fiz pós-doc. Ok, tinha 32 anos. E estava estudando esse bicho que vive também em florestas e que mora no chão. Não na copa, mas no chão. De uma floresta tipo amazônica, tipo Mata Atlântica. Ao criar esse bicho em cativeiro, o que a gente percebeu é que o bicho tinha uma postura normal e uma postura de levantar a cabeça quando sai de casa. Então o bicho sai do ninho e faz isso. Isso aqui são as antenas do bicho. Ok? As formigas odontomacos têm olhos grandes, enxergam bem. Então a gente especulou, será que essa formiga arbórea que vive aqui na Ilha do Cardoso tem hábitos de se guiar semelhantes ao que a gente observou numa formiga terrícola e que tem um universo visual bom? Será que isso acontece também com a nossa Odontomacus astatus, que faz ninho na bromélia? Será que ela usa de pistas visuais do universo que está acima dela e usa isso como pista para se deslocar no ambiente da copa? Como ela é crepuscular e noturna, existem pistas visuais também à noite, em noites de luar. Ok, essa silhueta que está acima do bicho, será que dá pistas visuais? Parece coisa de maluco, hein? Mas eu vou convencer vocês. Ou seja, isso que se vê acima, será que de alguma forma dá pistas ao bicho? Ok. Aí a gente foi para o laboratório e criou uma situação onde está o ninho, o bicho vai sair para caçar e a gente vai simular o céu da floresta em cativeiro. Todo mundo entendeu essa história? É essa situação que eu quero testar. Isso fez parte da tese do Pedro Rodrigues. Okay, só que eu não vou poder ter uma copa de floresta em laboratório, eu invento uma copa que tem um padrão visual. Ok? Então o padrão direcionado para cá indica o caminho de casa. Aqui a gente está vendo de cima e aqui a gente está vendo meio de lado, para vocês terem ideia que isso aqui é um cilindro onde o bicho entra para caçar lá no meio. Todo mundo manjou como é que é feito o sistema? Então, o que acontecia? A gente punha uma plaquinha de Petri com umas drosófilas aqui. Deixava só uma formiga entrar, tinha uma porta aqui. Entrava uma, ela ia direto lá no centro, pegar as drosófilas, ok? Então aqui é 0 graus, 90 graus, 180, 270.
Essa é a porta verdadeira que leva para casa. Essas são portas falsas que não levam a lugar nenhum. Então, o bicho pegava a drosófila, quando ele decidia ir para casa, eu marcava onde ela atravessava esse círculo, porque isso dava a ideia da exatidão da decisão dela. Será na direção de casa ou não. Todo mundo manjou? Eu marcava isso. Só que isso era feito com a copa que eu dava. Então eu deixava os bichos se acostumarem com essa copa, que esse era o lugar que levava para casa por uma semana. Ok. Na situação controle, o bicho voltava para casa, eu dava uma mexidinha, mas não mudava a copa de lugar. A direção 0 continuava a ser essa. Todo mundo entendeu? Na situação controle, quando o bicho estava pegando as drosófilas, eu virava o céu. Aí eu virava o céu 90 graus, tá vendo? Ó, girei, olha lá. Tá mexendo nas drosófilas, eu giro o céu. Aí o bicho tem que decidir como é que ele vai para casa. Todo mundo entendeu o experimento? Ok. Eu trocava o chão do bicho de 5 em 5 formigas. Por quê? Porque eu não queria que tivessem marcas de odor no chão. Porque eu só estou medindo pistas visuais. Então, de 5 em 5 formigas testadas, eu trocava o chão. Eu não, Pedro. A formiga voltava para casa, eu retirava ela para ela não contar para as outras que tem um cara brincando. Aí eu tirava as formigas da arena. E nenhuma formiga era testada mais de uma vez em cada sessão experimental. Tá legal? E só entrava uma de cada vez. Ok. Mas a gente testou também pistas horizontais, que o bicho está andando na floresta, além de olhar para cima, ele tem essa visão também, horizontal. Então podem ter coisas no horizonte que também deem pistas visuais para o bicho de como retornar para casa. Aí a gente punha pistas visuais na parede do cilindro, olha lá, a 0 grau, onde a formiga volta para casa. Estão vendo? Então agora a brincadeira, se habituar, não tinha copa, a brincadeira era se habituar que a pista visual horizontal estava a 0 grau durante uma semana. Na situação controle, a formiga pegava a drosófila e voltava para casa. Eu dava uma mexidinha e voltava para o mesmo lugar. Com a pista a 0 grau. E na situação tratamento, eu botava as pistas a 90 graus. Todo mundo entendeu? Olha lá, ó. Entrou, está distraída, aí eu mudo de lugar. E agora o caminho para casa, se ela for seguir as pistas, vai levar a lugar nenhum. Todo mundo entendeu? Ok. Nesse experimento não tinha copa para elas olharem. Então aqui não tinha pista visual nenhuma. Pista visual só existia no plano horizontal. Eu trocava as pontes e trocava o chão a cada 5 formigas testadas. E ninguém era testado mais de uma vez. Ok. Está aqui os resultados com a copa artificial. Então, na situação controle, onde o caminho de casa não é alterado, ou seja, aprendeu que volta para casa é nesse lugar, direcionado a 0 grau. Quando eu alterava, o vetor que elas usavam era outro. De novo, está lá, ó, direcionado a 0 grau, a maioria delas vai para 0 grau. Tamanho desse vetor é a significância da direção que as formigas tomavam. Quanto maior o vetor, mais significante ele é. Ok. Quando eu viro a copa 90 graus, elas vão para a ponte falsa, que não leva a lugar nenhum. Não apenas vão na direção errada, como sobem na ponte errada para ir para casa, que não leva a lugar nenhum. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Ou seja, ao alterar a orientação do céu, eu altero a decisão de ir para casa que elas tomam após pegar o alimento. Todo mundo manjou? Ok. Agora o mesmo experimento com pistas horizontais. Essa é a direção tomada quando eu não altero. Quando eu altero, elas também vão para 90 graus e também sobem na ponte errada. Ou seja, tanto pistas visuais acima do bicho como horizontais afetam
o direcionamento do bicho ao decidir ir para casa após ter coletado alimento no centro da arena. Portanto, pistas visuais contam na orientação, na navegação desse bicho nesse ambiente tridimensional da Mata Atlântica. Repara que pistas horizontais são importantes. Se o bicho está andando aqui, a presença desse tronco no mesmo plano também é importante. Por isso que você tem que testar as pistas horizontais e as que estão acima do bicho também. Ok. E mesmo à noite é possível que esse padrão de silhueta seja usado pelo bicho, porque tem um contraste também que pode ser utilizado pelo bicho para voltar para casa. Ok. Portanto, visão é importante. Mas repare que nem todas as copas de árvore, copas de floresta, são igualmente camaradas para dar pistas para você. Algumas são muito legais, olha lá. Tem um padrão claro, assim como o padrão que a gente usou no laboratório, um padrão bem claro. Convergem para um determinado lugar. Mas há pistas visuais que não são tão claras assim. Então, será que esse bicho, em copas que são menos camaradas, usa tão bem assim o senso de orientação visual na floresta? Então você pode fazer copas mais complicadas para o bicho decidir experimentalmente se você quer fazer isso em laboratório. Então esse lugar aqui é diferente desse, mas é mais difícil de você perceber a diferença. Aqui também e aqui também. Então você pode brincar com copas muito nítidas, menos nítidas, etc., para ver até onde vai a acuidade visual do bicho. E uma outra pergunta é a seguinte: se você complica a copa, será que o bicho passa a lançar mão de outros estímulos, por exemplo, odor? Essa é uma outra pergunta que você pode responder experimentalmente, agora controlando melhor as pistas de odor do chão onde a formiga está olhando. Então isso abre caminho para você pesquisar outros tipos de coisas relacionadas à orientação. Ok. Então tá aí, a gente sabe que o trabalho do Rafael mostrou que o bicho tem uma dieta diversificada, e a gente sabe que isso vai parar na raiz da planta. Ok. A pergunta é, se a planta absorve nutrientes pelas raízes e as formigas estão trazendo bichos sob a forma de presas para as raízes, de que forma, eventualmente, isso afeta a nutrição da bromélia e, eventualmente, o crescimento da bromélia quando ela tem uma colônia de formigas vivendo dentro dela? Ok. Isso fez parte de uma tese brilhante da minha colega Ana Gonçalves, que vai dar uma palestra para vocês. Eu vou roubar da palestra dela só 5 minutos e vou contar um pouquinho do que a Ana fez na tese de doutorado dela, junto com o professor Gustavo Romero e eu. E a professora Daiane Srivastava, lá do Canadá, como orientadora também. Então a gente pegou as bromélias, criou em ambiente de estufa, e induziu as formigas a viverem dentro das bromélias, através dos buraquinhos que tem aqui. Você vai ter bromélias ocupadas e bromélias não ocupadas, tá bom? Exatamente como ocorre lá na Mata Atlântica. E o que a Ana fez foi oferecer um alimento marcado para as formigas. Ok? Então oferecia larvas de tenébrio com nitrogênio marcado. Então você saberia identificar depois na planta o que a formiga pegou, se foi parar na planta ou não. Ok. Como controle, ela punha tenébrios nas folhas e punha tenébrios ela mesma dentro das raízes, sem que as formigas existissem lá dentro. Então você tem plantas que tem a formiga morando, plantas que não tem formigas nenhuma, mas que ela punha o tenébrio marcado nas raízes ou nas folhas. Todo mundo manjou? Ok. O que a Ana provou? Que quando a planta tem odontomax morando dentro dela, a porcentagem de nitrogênio derivado das larvas de tenébrio é muito maior do que quando ela põe o tenébrio na folha ou ela põe o tenébrio nas raízes. Quando as formigas põem dentro da colônia,
a quantidade de nitrogênio marcado dos tenébrios é maior do que nas duas outras situações experimentais. Isso aqui é concentração de nitrogênio nas folhas. Quando não tem nada, quando tem tenébrio posto nas raízes, nas folhas ou quando tem as formigas morando na planta. Elas trazem o tenébrio, metabolizam o tenébrio, passam por elas, etc. Isso é a quantidade total de nitrogênio presente nas folhas, quando as formigas moram lá, as odontomacos. Isso aqui é a concentração de proteína solúvel nas folhas, nas três situações. Sem nada, quando ela põe a larva nas raízes, quando ela põe a larva nas folhas, ou quando mora uma colônia e as formigas trazem para as raízes. Finalmente, a pergunta é o quanto isso eventualmente afeta o crescimento das bromélias. Controle, quando as larvas são postas nas plantas pelo observador e quando as formigas trazem as larvas para dentro do ninho. Então, a planta cresce significativamente mais do que quando não tem nada. Quando ela coloca as larvas nas folhas ou nas raízes, não difere significativamente das formigas. Vocês sabem por que isso é importante? Porque isso simula os bichos que caem naturalmente da copa da floresta em cima da bromélia, mas que não foram trazidos pelas formigas, entenderam? Ok. Então as formigas estão ajudando na nutrição da planta e estão trazendo nutrientes para a planta que se transforma num crescimento das folhas da bromélia. Ok. Na palestra da professora Gonçalves, ela vai falar em muito mais detalhe das inúmeras outras coisas que ela descobriu desse sistema. Ok. Então, em resumo, a gente viu que esse bicho tem poliginia facultativa, que as formigas, as rainhas dominantes, têm ovários mais desenvolvidos do que as submissas. A gente viu que as colônias são maiores e com mais rainhas, quanto maior o diâmetro das raízes, dos tufos de raízes, onde as formigas moram. A gente viu que o bicho é crepuscular e noturno. A gente viu que o bicho é um predador generalista de artrópodos. A gente viu que o bicho navega na copa da floresta por pistas visuais. E a gente viu que trazer as presas para casa, no bolo de raízes onde vive a colônia, ajuda na nutrição e no crescimento da planta hospedeira da bromélia onde as formigas moram. Ok. Então tá aí, tem um bicho de copa, que é o Odontomachus astatus, um predador generalista de artrópodes. Quando eu comecei a palestra, eu falei da formiga de chão com quem eu comecei a estudar, que era outra espécie, Camponotus califer, que também é um predador de artrópodos, mas que vai atrás de frutos ricos em proteínas e lipídios. Que a gente viu que esse bicho traz para dentro do formigueiro os frutos, enriquece o solo e também promove o crescimento e a nutrição de plântulas. 30 anos depois, a gente vê o mesmo fenômeno na copa da floresta. As formigas trazem nutrientes para dentro do ninho, nutrem a planta, que absorve esses nutrientes e cresce melhor. O mesmo fenômeno que ocorre no chão com um bicho pode ocorrer na copa da árvore e as formigas estão aqui com a sua colônia nas raízes fazendo o papel do solo, trazendo nutrientes para as raízes, fazendo a planta crescer, quer dizer, nutrindo a planta e aumentando o crescimento delas. Ok.